Bom dia, meu povo. Tudo em ordem, né? Mais uma semaninha aí pra gente curtir e passar batido também. Ó, pro curso seriam as aulas 13 e 14 da apostila 2 e pro terceiro as aulas 14 e 15 também na apostila 2. Tô seguindo um ritmo meu pra gente fazer um negócio mais, né, organizado, fazer uma situação melhor e mais compreensível, tá bom? Aula dia 23/3, estudando o relevo, né? O pessoal do cursinho já teve, mas fica como uma revisão legal aí. E no caso, qual é a ciência que estuda as composições, variações nas formas de relevo no planeta? Chama-se geomorfologia, tá ok? Vocês já conhecem, já tiveram noção, já trabalhamos com isso, tá? E vamos discutir os agentes formadores do relevo. O que seriam os agentes formadores do relevo? Então vamos lá. 1. As forças endógenas, que também podem ser chamadas de internas, formadoras de relevo ou agentes estruturais. Cuidado com os nomes são importantes no vestibular. E 2, forças exógenas, também podendo ser chamadas de externas, forças modeladoras ou também podendo serem chamadas de forças modificadoras. Tá ok? Então vamos lá. Forças endógenas ou internas, vamos discutir, elas são, talvez sejam, né, as mais importantes. Elas são, como dito, as formadoras, tá? E elas são importantes por quê? Porque elas também são agentes estruturais, tá? E no caso, veja bem, ó, vamos discutir que isso daqui é legal, porque elas são divididas em 3, tá? O tectonismo, que no caso é a orogênese e a epirogênese. Lembre-se, orogênese, movimentos horizontais, formadoras de montanhas. Epirogênese também pode ser formadora de montanhas, mas principalmente de fossas e principalmente movimentos verticais, tá? Cuidado, porque isso é o que mais eles pedem em vestibular, essas situações de tectonismo. Então, orogênese e movimento horizontal e epirogênese e movimento vertical. Vulcanismo, tá, que vocês conhecem, e os famosos abalos sísmicos. Repetindo, o tectonismo é o mais importante, o mais pedido em vestibular, tá? Vamos lá. Então, número 1, tectonismo. O tectonismo, ele é lento, duradouro, demora muito para promover mudanças na estrutura, tá? Mas são os que promovem as maiores alterações, correto? Então, como dito, são pressões oriundas do interior da Terra, que afeta a superfície terrestre, tanto no sentido vertical, como dito, né, no caso é a epirogênese, como no sentido horizontal, que no caso é a orogênese, né? Repito, pressões. Vamos lá. Então, o que é a orogênese? A orogênese é a formação das chamadas dobras, dobramentos, movimentos horizontais que promovem o aparecimento de grandes montanhas, tá? Então, tá aqui os exemplos que eu sempre coloco na lousa para vocês. Aqui vocês estão tendo uma ideia legal, tá? Que estão com as pressões de dobras, né? E que, repetindo, lento, mas que provoca o surgimento de grandes cadeias de montanhas. Lembre-se que eu cheguei a comentar com vocês, no Brasil nós tivemos algo parecido, mas foi só no pré-cambriano, que ficou chamado de diastrofismo, lembram? Que formaram as serras no Brasil. Já esses movimentos orogenéticos, eles estão para as formações no terciário, na era cenozoica. Então eles são movimentos recentes, eles não são antigos, tá? E logicamente que é exatamente onde eles ocorrem no ponto de contato de placas, onde a rocha ela é menos resistente, ela tem mais elasticidade, tal, que dá para provocar esses dobramentos que vocês estão vendo aí no desenho, tá? Ou no GIF. Aqui mais uma vez um exemplo, tá? Aqui você tem, não sei se vocês estão lembrados, eu acho que sim, quando a subplaca indiana se choca com a Euroásia, né? Tá aqui para vocês, ó, tá? Quando há enrugamento, aí no caso a formação do Himalaia, né? Tá ok? Entre a China e a Índia, ali no Tibete, Nepal, tá? E as consequências, como dito, a formação de grandes montanhas, né? Que são as cadeias de montanhas hoje famosas, através dessa orogenia, né? E o surgimento de falhas, que isso é importante também das falhas tectônicas e geológicas, perdão, falhas geológicas, não tectônicas. Aqui você tem mais um exemplo, tá, da formação da cadeia do Himalaia, que é a subplaca indiana, né, se chocando com a Euroásia, tá? E aqui já são os chamados movimentos epirogênicos, né? O que são esses movimentos?
A epirogenia, né, ou epirogênese, são movimentos que ocorrem no sentido vertical, tá? Não esqueçam disso, vertical. E no caso, esses movimentos tectônicos que no caso ocorrem, né, verticalmente, não provocam falhas, tá? É importante salientar, porque isso aqui talvez o cara trabalhe com vocês, tá? Eles não provocam falhas no relevo. Então, as consequências, vamos lá, atenção, que essa é a parte mais importante, vocês tiveram, mas é legal sempre relembrar. Quando acontece um soerguimento no sentido para cima, você vai chamar de soerguimento ou negativo, movimento de soerguimento ou movimento negativo, tá ok? Se for para baixo, você vai chamar de movimento de subsidência ou positivo, conforme está aí para vocês no desenho. Não esqueçam disso, isso é importante, tá? Só ficar esperto. É mais geológico? Sim, é legal, mas é bom sempre ter essa ideia, porque vá que o cara, né, queira mudar um pouquinho o conceito de perguntas e vocês acabam sendo surpreendidos, não é legal, tá bem? Então não esqueçam disso, tá? Outra coisa, tá aqui para vocês, ó. Você tem o rebaixamento ou levantamento, ó, partes altas do levantamento, Hurst, e as partes baixas do rebaixamento, Graben. Não esqueçam disso, já discutimos bastante também. Aqui mais um desenho, né, mais um exemplo, mais uma ilustração, para vocês nunca esquecerem, né? Aqui você tem essa parte que é chamada parte do Graben, e aqui nas laterais, onde houve o soerguimento, você tem a parte do Hurst. Tá ok? Tá? Não esquecendo, sempre esperto com isso, que isso daí pode ser vestibular para vocês também. Aqui mais uma ilustração, né? O pessoal que curte aí, que gosta de ter mais informações. Número 2, vulcanismo, tá? O vulcanismo é muito simples, é uma atividade, tá? Como todos sabem, é um magma que chega na superfície. E lembrar que esse relevo que é formado por vulcanismo, ele não tem relações com a estrutura do relevo do local, porque o que acontece? Como é magma que está chegando, ele está cobrindo um relevo que até então já existia, tá? Mas não vai ser caso vestibular, eu estou colocando para deixar vocês aí um pouco espertos, tá? Outra coisa, ó, não esquecer disso que eu vou colocar para vocês, sempre lembrando, já vi uma vez de vestibular e me chamou muita atenção isso aqui, tá? Todos os relevos ou terrenos próximos de vulcões, eles são extremamente férteis. Por quê? Porque como o vulcão ele expulsa cinzas e eles se espalham nesses arredores, cinzas vulcânicas dos vulcões, tá? Ele tem uma situação muito interessante, esse material magmático, né? Que é formado de sílica, oxigênio, né? E outros elementos como dióxido de carbono, de enxofre, cloreto de hidrogênio, tá? Que dá uma situação de contribuição para a fertilidade dos solos, tá bom? Tem também pedaços de feldspato, o basalto, né, que vocês muito bem sabem, famoso para produzir solos de qualidade, no caso terra roxa, vermelha, tá? Olha lá, ó. Eles são também ricos em ferro, magnésio, potássio, então isso é importante você ficar esperto, porque veio uma pergunta e falaram por que as pessoas, mesmo tendo o vulcão como um perigo, elas ainda temem residir próximas dele. Então essas pessoas que residem geralmente são agricultores que se aproveitam desses solos que ficam férteis depois de um certo tempo de uma erupção vulcânica, tá bom? Aqui você tem no Kilauea, no Havaí, olha o estrago que ele costuma fazer, né? Vocês já aprenderam o vulcanismo comigo, correto? E 3, você tem os abalos sísmicos, tá? Que são chamados os grandes terremotos. Esses terremotos nós já conversamos, eles se propagam por meio de vibrações. Quando é no continente, nós sabemos que eles provocam terremotos, e quando nos oceanos, eles são chamados de maremotos, tá? Ou oceanos, mares. São rápidos, catastróficos, e infelizmente hoje ele está ocorrendo também muito em áreas habitadas, tá? O homem ocupou áreas que até então não eram para serem ocupadas, porque é onde estão os pontos de contato de placas, né? Os terremotos são violentos, abrem fendas, a gente já sabe. E no caso, cara, eles estão relacionados a causas vulcânicas, tectônicas, quando são terremotos de grandes, né, abalos, de grandes destruição, e a desmoronamentos internos, que no caso do Brasil, que são as falhas geológicas. Tá? O Brasil tem terremoto, lembram disso, tá? O Brasil tem, mas é por acomodação de camada, por falha geológica. Nós discutimos isso também, tá? Então,
vem uma pergunta que não quer calar, que eu acho que é legal, tá? Tomem cuidado com isso que eu vou colocar. Eu acho que quando eu coloco isso eu fico preocupado, porque assim, ó, onde ocorre, tá, a formação do terremoto, onde ele começa no interior do planeta, no interior da crosta, ele é chamado de hipocentro ou foco sísmico, tá? Na superfície onde ele se propaga, nós chamamos de epicentro, tá? Então, por favor, são duas situações distintas, tá? Não errem isso. Hipocentro é onde dá início ao chamado conceito de liberação de energia. E a energia se propaga na superfície a partir do epicentro, tudo bem? Que é onde geralmente se registra a máxima de um movimento sísmico, tá? A distância entre o epicentro e o hipocentro é chamada de distância focal, tá? Por favor. Então, como ali no desenho, focos é onde está o foco, o início, tá? Não esqueçam disso. Bom, mais uma vez, cuidado. Quando no oceano, maremotos, e eles são famosos porque eles provocam o aparecimento ou surgimento dos tsunamis, tá? Então, tsunamis, na realidade, vem de uma situação parecida com o de terremoto, que é a mesma coisa, só que, de repente, o que acontece? A propagação se dá em água, no epicentro, e, consequentemente, vai se formar grandes ondas que vão produzir tragédias, como já visto em várias situações aqui no planeta recentemente. Tá bem? Aqui, mais ou menos, uma situaçãozinha, tá? Aí o ponto de contato de placa, que é geralmente onde ocorre, há um soerguimento do relevo marinho que vai provocar essas ondas gigantes aí, tá ok? Olha lá, tá? Ó, houve o movimento leva à formação de ondas, e lembrar-vos sempre que as ondas ganham velocidade quando elas se aproximam de áreas mais rasas. Enquanto ela está no profundo não tem problema, duro quando essa onda chega nas partes rasas, que aí provoca um aumento considerável dela e na velocidade dela, tá bom? Outro cuidado que eu pedi, as escalas são medidas através de duas situações, uma se baseando em Richter, como visto aqui, e a outra baseada em Giuseppe Mercalli, tá? A mais utilizada, mais falada é Richter, Mercalli é menos utilizado, e a diferença entre elas, que eu acho que é legal vocês terem essa ideia, porque pode ser que o cara até converse, é o seguinte: quando é magnitude, ou seja, poder, nós usamos Richter, tá? É uma escala que não tem fim. E eles falam que vai até 9, mas ela não tem fim. E para apontar intensidade é utilizada a escala de Mercalli, tá? Que é também, só que usa algarismos romanos e também não tem limite, não tem fim. Só que um detalhe, ó, o Mercalli gosta muito de discutir o que acontece na superfície, se rachou parede, se caiu panela, se balançou lustre, tá? Enquanto que Richter, ele fica muito nessa história do que o tamanho do terremoto, a intensidade, a magnitude dele. Aprenda a fazer essa diferença, tá? Que isso é legal, tá bem? Beleza? Tranquilo? Certinho? Aqui é a escala de terremoto, é uma escala de Mercalli, a outra escala Richter, tá? Elas são usadas, né, em situações diferentes, mas eu repito como eu dito, a escala Richter é a mais utilizada por causa do sismógrafo, tá? Eles utilizam sismógrafo, é mais assim, como é que se fala? É a mais utilizada. Mercalli vem em segundo plano aí, segundo a visão de geólogos aí, tá ok? Então, atenção, duas curiosidades, eu já pedi para vocês também tomarem cuidado com isso. Primeiro, a famosa, tá, eustasia, cuidado com essa eustasia. O que é eustasia? Eustasia é o que? O chamado movimento eustático, ou seja, na variação global relativa do nível do mar. É que eu queria ver ali o pessoal tomando um banho e, tá? Então, o que é o movimento eustático? É a variação global relativa do nível do mar. Não confunda, porque, como eu estava falando para vocês em sala de aula, esse movimento eustático, eustasia, ela tem a ver com o oceano, diferente da isostasia. Isostasia é quando você tem esse chamado equilíbrio gravitacional com relação à crosta terrestre no quesito peso, o que você acaba baulando, utilizando-se da teoria de Arquimedes, né? Você acaba o quê? Você acaba baulando o chamado conceito de crosta. Aqui está um desenho, tá uma simulação, perdão, um GIF, tá? O que acaba acontecendo? Nessas regiões onde se formam montanhas, como você cria uma situação de muito peso, o resultado vai ser que a crosta ela vai se deformar,
tá? Então, o que que vai acontecer? Ela vai afundar. Vocês estão vendo aqui, ó, no movimento, ó, tá? Ó, tá tendo um abaulamento da crosta, ó. Por quê? Porque o que está se formando aqui em cima é muito peso, então ela acaba criando essa situação, tá? Aí você vai chegar para mim e falar assim, ó, esse princípio da isostasia, tá? Onde que a gente observa mais isso? Em regiões de grandes montanhas, tá? Em regiões de grandes montanhas e também em geleiras, tá? Isso é importante. Então, região de grandes montanhas e de geleiras que tem esse poder de abaular a crosta. Então, aqui eu fiz uma simulação, né? Aí, ó, tá? Numa situação com montanha, né? Tá? Você deforma a crosta, você tem peso, né? Através da subsidência isostática, né? Tá? Ou seja, descendo, você faz a crosta se deformar, tá? E aqui você já tem a crosta querendo voltar no seu normal, mas ainda um pouco abaulada, porque ainda tem uma montanha ou um conjunto de montanhas, mas são montanhas que já estão sofrendo desgaste, então está pesando menos. Agora, se uma montanha sofreu desgaste, uma região que era montanhosa, tá? E já não tem peso mais, então o que acontece? Já começa a acontecer o equilíbrio isostático, ou seja, começa já a acontecer o nivelamento da crosta, tá ok? Tá? Aqui mais uma vez, ó, aquilo que eu falei para vocês, é muito comum em geleiras, tá? Também, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Um abraço, valeu e até a próxima aula.